manchetes das notícias que definem o nosso destino. Os elogios que tenho recebido nos comentários aqui no canal são muitos. E são muitas as participações com seus comentários também. Aproveito para agradecer a todos que se inscreveram aqui nesse humilde canal. A verdade é que eu levei um susto com o número repentino de novos inscritos. Muito obrigado a todos vocês e não esqueçam de ativar o sininho para saberem quando eu posto novos vídeos. Manchetes num lugar só. Vamos começar com as manchetes no YouTube. Algumas que me deram tanta raiva que precisei repousar. Mas sem mais delongas e pitombas, vinheta! Primeiro de tudo, esse Twitter do jornalista do PT. Vocês se lembram desse Twitter, o cara ameaçando o Bolsonaro? Vinícius Guerreiro, ele está foragido. Esse bandido tem de ser encontrado. Título: Conluio para acudir o Lula, do José Neumani. Fala sobre o conluio para liberar o Lula. No vídeo dele ele fala sobre esse desfile desesperado e patético dos assustados, acusados, denunciados, processados e apenados da Operação Lava Jato. Aquele desfile grotesco dos corruptos, vocês se lembram? Deles indo lá para a Câmara dos Deputados a pé. Sim, porque só os que temem é que devem. E então eles foram implorar no TCE, na Praça dos Três Poderes. Mas foi óbvia a demonstração da conspiração para desmantelar o combate à corrupção. Claro, pois afinal isso pode atingi-los. Procure aí no YouTube, Conluio para acudir o Lula. A possibilidade de transferência do Lula de uma falsa prisão, de um departamento, de uma repartição pública para uma prisão de verdade, para o inferno presidiário brasileiro. Título. O título é: Gilmar Mendes vira alvo de Glenn contra Deltan e toneladas de fake news são espalhadas. O Felipe Moura Brasil, auxiliado pelos comentários do renomado Augusto Nunes, ambos dos pingos nos is, relatam e deixam a gente a ponto de ter um infarto. Quando nos mostram como o Glenn, esse fascínora digital, esse Billy the Kid americano, usa o Gilmar Mendes e, claro, serve aos interesses desse sapo para destruir o Deltan Dallagnol, junto com a Lava Jato. É o que eles tentam. Ouça a notícia no canal deles, mas advirto, tome um calmante antes. As supostas mensagens privadas atribuídas a integrantes da Lava Jato indicam que a Força-Tarefa atuou com o apoio de um partido político para afastar o ministro Gilmar Mendes. Título: Presidente da OAB não esperava por essa. Esse é o título. Ainda no mesmo canal do Missão News. Aproveite para ouvir essa notícia que vai te dar alegria. O ministro Sérgio Moro pede a investigação do Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados, por supostos crimes de calúnia. Mas vai lá no Missão News e escuta toda a notícia e os comentários lá do Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, o Zé Maria. Tá tudo por lá. Sérgio Moro pediu que Raquel Dodge investigue Felipe Santa Cruz, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, por suposto crime de calúnia. Título: Problemas do ministro Moro 1 e Moro 2. Excelente vídeo em duas partes do professor. Problemas do ministro Moro 1, problemas do ministro Moro 2. Procure lá e assista os 15 minutos de fala do Olavo. Olavo, a partir das últimas besteiras pronunciadas em entrevistas do general Santos Cruz, o Olavo faz uma dura crítica, como de costume, à falta de conhecimento desse general sobre ideologia e o despreparo desse general. Explica a ideologia e como de repente a mídia de esquerda começou a criminalizar essa ideologia. Portanto, o campo ideológico vai muito além do que o próprio Marx imaginava. Este pessoal para o qual tudo é ideologia, de repente está fingindo que é anti-ideológico e que só existe ideologia no governo Bolsonaro. Você vai cair nessa, Moro? Peraí, você quer mesmo ser derrotado? Você quer ser esmagado pelos seus inimigos? Então continue pensando assim. Apesar da apreciação que Olavo de Carvalho tem pelo Sérgio Moro, o Olavo critica também o Moro por estar embarcando nessa tentativa da narrativa de esquerda de neutralizar a ideologia. Para entender melhor,
tem de assistir as duas partes, vale a pena. Título: Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro se pronunciam sobre o projeto de guerra ao crime. Foi uma live, agora está gravado, então assistam lá. O Moro pediu a aprovação do pacote anticrime proposto no início do ano e que ainda não teve qualquer andamento positivo na Câmara ou no Senado. Por que será, hein? Moro lembrou que as reformas econômicas são importantes, claro que são importantes, mas o povo clama por segurança, então ele está um pouco apreensivo em relação a isso, que isso não caminha. O ministro cita um caso de um cidadão que matou para defender a família. Tratar esse caso, o cunhado que apenas agiu lá para proteger a família, como um assassino. Não foi um assassino, ele defendeu a família. Se esse cidadão é um criminoso comum ou não, vai lá, assiste, vale a pena. Dessa live participaram também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a presença de 3 índios da reserva Pousa Serra do Sol. O presidente falou também sobre a redução de impostos sobre os games. Então o pessoal de games está aí, tem lá o que o presidente fala sobre isso. Então, pessoal, Folha Política, conhecida de vocês, se quiserem saber mais a fundo o que disse o Sérgio Moro, o ministro do Meio Ambiente, o Bolsonaro sobre os índios e sobre os games, assistam a Folha Política, beleza? Título: Um cabo ou 60 milhões de brasileiros. Assistam essa live que o Daniel realizou, que agora está gravada lá no canal dele, e que ele pergunta o que tem mais força, um cabo e um soldado ou um cabo e 60 milhões de brasileiros? E eu concordo com o Daniel e acrescento que já chegou a hora de parar de fazer manifestações aos domingos. Veja como a esquerda fez, o que ela conseguiu. Ela impediu a passagem do Lula para Tremembé. Por quê? Porque eles foram até lá e não foi num domingo que não tem ninguém. Então, pessoal, nós temos que parar de fazer manifestações aos domingos e passar para uma terça-feira, para uma quarta, para uma quinta-feira, dia de semana, e ir em frente ao STF e cobrá-los e não dar folga ao STF e às suas lagostas. Pessoal, ajude a levantar essa manifestação de cobrança do STF na porta do STF. Título: Agora Bolsonaro atribuiu a liberdade do Brasil às Forças Armadas e homenageia Sérgio Moro em público. O presidente Bolsonaro fala sobre o Exército e sua importância na defesa da liberdade. E a nossa liberdade é um bem tão ou quanto é valiosa a nossa vida. Em grande parte devemos a vocês. Colegas nossos, no passado, tombaram por essa liberdade. Outros tiveram a sua reputação praticamente destruídos. E faz uma citação ao Sérgio Moro. Muito bom esse vídeo, vai lá e assiste. Na Cruzoé desta semana, a coluna do Fábio Serapião, é demonstrado que o vermelho, o Walter Delagatti, né, como ele é conhecido, é vulgo vermelho, programador sem experiência e considerado amador por hackers experientes, ele então levanta a dúvida se ele não recebeu ajuda de gente mais experiente nessa área do hacking. Outra dúvida que é levantada é o seguinte: se o Walter Delgatti, como já é sabido, aplicava golpes por dinheiro, friso, por dinheiro, de repente ele compartilha os documentos hackeados por amor? Te parece? Então, pessoal, há uma investigação da Polícia Federal sigilosa em curso, mas se vocês quiserem saber mais, leiam a revista Cruzoé. Pessoal, não ganho nada para falar da Cruzoé e nem dos canais que falei hoje, beleza? É porque são as coisas que eu me interesso, o que eu leio e, portanto, eu estou divulgando, né? Então, são as manchetes, as notícias que eu me baseio também para saber das coisas. Pessoal, quero externar a minha preocupação com o futuro do Brasil. A esquerda criminosa faz tudo para não largar o osso. Tudo para não largar o osso. É como num jogo de xadrez. Eles têm uma peça muito importante em favor deles, o STF. O STF. O STF está jogando com a esquerda suja, com a esquerda corrupta. Mas o povo, somente nós, o povo, é que podemos mudar isso. Tenho dito em muitos vídeos, ajude a organizar uma grande manifestação na porta do STF e tem de ser num dia de semana, qualquer dia de semana, para que seja efetivo.
Zangão Luz.